Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Glórias ao nosso bom Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não é enganado, porque tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Santo, 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 só Jesus é santo. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra te traga a segurança da salvação, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, verdade ou mentira? Em um mundo inundado pelas fake news, essa é a pergunta que nos devemos fazer em relação a toda a informação que recebemos. Parece que a moda atual é enganar, e as pessoas enganam e são enganadas todos os dias, porque não procuram conhecimento. Com a facilidade de comunicação trazida pela internet e a formação das redes sociais, todos querem ser os primeiros a repassar uma informação que receberam e da qual desconhecem a origem. E toda essa euforia só serve para comprovar o que todos já sabemos. O inimigo está fazendo a sua obra. Está estendendo seus tentáculos, porque todos os que geram ou divulgam mentiras, ainda que por desconhecimento, estão no pecado e têm contas para acertar com o Senhor. Esse mundo, a palavra de Deus nos afirma que jaz no maligno, o pai da mentira. Então, não podemos esperar encontrar muitas verdades nesta vida. Isso é o que constatamos no nosso dia a dia. Mas nem tudo neste mundo é mentira. O nosso Deus continua no controle de tudo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o único em quem podemos confiar em todos os aspectos. Deus não entregou o mundo ao inimigo, ao contrário do que o próprio diabo declarou a Jesus enquanto o tentava no deserto. Em apenas mais uma das suas mentiras. Deus apenas permite, durante um tempo determinado, a ação do maligno,
como forma de dar a cada um de nós a oportunidade de se provar a si mesmo, de demonstrar quem realmente é e de quem realmente nós somos. O Senhor já nos conhece íntima e profundamente, muito mais que nós mesmos. Afinal, foi Ele quem nos criou. E Ele já sabe muito bem quem somos nós. Mas nós é que precisamos conhecer a nós mesmos e descobrir se somos o que pensamos ser, para então compreendermos e não reclamarmos da decisão que o nosso Deus de justiça irá tomar com relação a cada um de nós no juízo final. O Senhor é justo e a sua justiça permanece para sempre. Tanto é assim que Ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo para nos devolver a oportunidade de reconquistarmos a vida eterna perdida por Adão no paraíso devido ao pecado. Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A nossa mensagem anterior, referente a esse mesmo tema, o engano, a mensagem de número 331, o nosso foco foram os enganos oriundos do mundo que alcançam a todos, inclusive o povo de Deus. Na mensagem de hoje, estaremos tratando dos enganos domésticos que incidem sobre a vida do povo de Deus. Enganos doutrinários e outros que são gerados pelo próprio povo de Deus. São concepções equivocadas e mentiras avulsas que estão afetando a muitos irmãos e os estão conduzindo ao erro. Tudo o que sempre apresentamos e iremos também apresentar nesta mensagem está na Bíblia, disponível para todos os que se propuserem a conhecer a verdade de Deus. Não existe, a priori, razão para que algum irmão evangélico esteja sendo enganado. Mas, infelizmente, o povo de Deus, em geral, não se aplica à leitura bíblica da forma como deveria. E os poucos que ainda realizam a leitura das Escrituras Sagradas não procuram o conhecimento profundo da mensagem ali contida. E, como consequência, temos enganos e mentiras sendo disseminados até mesmo dentro da casa de Deus e fazendo com que os irmãos mais fracos na fé e os de menor conhecimento bíblico pensem que estão fazendo o seu melhor para Deus, quando na verdade não estão. E alguns até creem estar ofertando ao Senhor, mas na prática estão ofertando ao inimigo. Todos teremos que prestar conta dos nossos atos, tanto os bons quanto os maus. Mas a palavra de Deus nos previne da existência de enganadores, o que cria em nós a obrigação de buscar sempre a verdade e o conhecimento de Deus,
para que possamos nos desvencilhar dos enganos, mentiras e armadilhas. Jesus nos preveniu da existência de falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres e mercenários, todos pertencentes à igreja. Então, não podemos ter dúvidas de que existem enganadores no nosso meio. Nem tudo que se ensina entre o povo de Deus é verdade de Deus. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Existem enganos que decorrem do desconhecimento de Deus e da sua palavra. Mas existem também os enganos que são gerados por mentes maliciosas. Não existe justificativa para nenhum deles. Porque quem não conhece as verdades de Deus não pode estar ensinando. Não deveria estar divulgando a palavra de Deus. Deveria, sim, estar aprendendo. Ninguém pode ensinar o que não sabe ou divulgar o que não conhece. Aí está o engano. Quem divulga mentiras a respeito de Deus pensa que tem um Senhor, mas na verdade tem outro. No trecho inicial que apresentamos na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, o apóstolo, no versículo 10, fala de enganadores e ele faz uma ressalva importante que não pode passar despercebida pelo povo de Deus. Ele diz, principalmente os da circuncisão. Esse termo, circuncisão, se refere à lei de Moisés, porque ela requeria que todo homem, assim como todo menino, no 8º dia de vida, dentre o povo de Israel, fosse circuncidado como forma de distingui-los dos demais povos daquela época. E essa observação feita por Paulo, quando ele diz principalmente os da circuncisão, indica que os irmãos da lei de Moisés são os maiores enganadores, os mais perigosos. Então, não é por falta de advertência que muitos irmãos estão trilhando caminhos de morte e sofrendo sem receber as bênçãos do Senhor. Os que enganam aos irmãos
não têm amor ao próximo e nem amor próprio, porque estão na prática do pecado, o que irá gerar consequências nesta vida e severa punição no juízo final. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Já no versículo 11, ainda do nosso trecho inicial, Paulo faz uma recomendação que nos permite avaliar a gravidade dos enganos que estão sendo praticados nas congregações que ainda vivem presas à lei de Moisés. Paulo diz que convém tapar-lhes a boca, porque estão transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. E estão fazendo isso por torpe ganância. Vamos compreender bem o que Paulo está dizendo e sugerindo com essas palavras. Primeiro, ele revela que existem pessoas pregando mentiras, enganando ao povo de Deus para mantê-los cativos e receber a contribuição que é devida apenas aos que pregam a verdade. O Senhor estabeleceu o dízimo e as ofertas para a manutenção da sua obra e não para que nós financiemos ao diabo. Quem tem conhecimento da palavra de Deus somente entrega os seus dízimos e ofertas em lugares reconhecidos e comprovados como sendo a casa de Deus. Lugares que ensinam e vivem as verdades de Deus. Depois, Paulo nos diz que convém tapar as bocas desses enganadores. Notem que o apóstolo não está sugerindo qualquer ato de violência. Entendam bem. Calamos as bocas dos enganadores, ensinando a verdade e libertando os fiéis do Senhor do cativeiro em que eles os puseram. Quanto mais ensinarmos as verdades de Deus, menos pessoas de Deus se submeterão aos enganadores. E sem audiência, meus irmãos, o que acontece? Eles se calam. Não tem quem ouça, então não interessa falar. Tito 1:11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. É evidente, meus amados irmãos, que não foi sem propósito o comentário realizado por Paulo acerca daqueles que vivem ensinando e exigindo o cumprimento da lei de Moisés por parte do povo de Deus. A lei nunca foi dada a nós, gentios, mas sim aos judeus. Portanto, nunca foi um regime doutrinário para nós. E mais, o fim da lei é Cristo. A lei foi cancelada pelo próprio Jesus e hoje não existe mais, nem mesmo para os judeus. A nossa doutrina, meus irmãos, a doutrina para nós, dada por Deus, por Jesus, é o Evangelho da Graça. Que o Jesus ressuscitado, entregou ao apóstolo Paulo para que ele nos transmitisse. Mas a grande maioria do povo de Deus, por desconhecimento da palavra, está sendo mantida em cativeiro,
debaixo do jugo pesado de proibições e ordenanças da lei. E isso é muito preocupante, porque a lei não salva ninguém. Ela faz parte do ministério de condenação e morte. E havendo sido cancelada, meus irmãos, a lei de Moisés hoje é uma heresia. E os irmãos adeptos desta doutrina estão vivendo na desobediência. O batismo nas águas é uma afronta à palavra de Deus que afirma que existe apenas um único batismo, que naturalmente é o batismo feito pelo Espírito Santo, e não o batismo nas águas feito por homens, e que foi criado por João Batista para anunciar o início do ministério de Jesus. Nós não podemos negar uma ação do Espírito de Deus nas nossas vidas para adotar uma criação humana que foi feita com um propósito determinado. Jesus já realizou o seu ministério, já ascendeu aos céus, já está voltando. E quando chegar, vai encontrar pessoas da sua igreja descendo as águas. E você crê que ele vai gostar disso? E mais, a igreja carnal, aquela que ainda vive na lei de Moisés, proíbe as pessoas que não se batizaram nas águas de participar na ceia do Senhor. Mas onde está isso na Bíblia? E não para por aí. Para se batizar nas águas, exigem que a pessoa faça um curso de 3 meses, onde o único que ensinam é a desobedecer a Deus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Louvado seja o Senhor. O jejum de alimentos é outra negação da palavra de Deus, que já no Antigo Testamento afirmava que o jejum que ele espera de nós é o jejum do pecado, da arrogância, da falta de perdão, da falta de solidariedade e irmandade. E não que o homem aflija a sua alma passando fome e se privando dos alimentos que Deus criou para o nosso prazer e para o nosso sustento. Deus espera de nós o jejum das coisas que o desagradam e das coisas que nos conduzem à condenação. Isaías 58:5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto,
e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. A subida aos montes, os israelitas faziam, mas isso era antes de Pentecostes. Hoje, subir aos montes para orar, para estar mais próximo de Deus, é outra negação da palavra de Deus. Do Deus que nos afirma que o Espírito Santo do Senhor habita corporalmente em nós. Então, qual a necessidade de subir aos montes para estar mais perto do Senhor que já está dentro de nós? 1 Coríntios 3:16. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As noites de vigília são outra negação da palavra de Deus que nos recomenda orarmos o tempo todo, em espírito, de noite e de dia. E que já não aceita mais a realização de sacrifícios carnais, depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Qualquer sacrifício na carne que façamos hoje nega por completo a obra realizada por Jesus. Mas os irmãos vivem nessa rotina carnal, em oposição à vontade do Deus que espera de nós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 6:9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Louvado seja o Senhor. Mentiras e enganos o Senhor abomina. Portanto, nós, povo de Deus, temos que fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Deus perdoa os nossos pecados e apaga o nosso passado quando nos arrependemos, quando abandonamos o velho homem carnal e nos tornamos homens novos homens, homens espirituais. Deus nos adverte de que os enganadores não ficarão na sua casa e os mentirosos não estarão firmes perante os seus olhos. Efésios 4:22. E quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses 3:8. Mas agora,
despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Salmo 101, 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E o que fala mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Glórias ao nosso Deus de verdade. E como se não bastasse estar vivendo no sacerdócio errado, no ministério errado, com a doutrina equivocada e sendo enganado, uma parte da Igreja de Jesus está negando ao Senhor e se submetendo e divulgando filosofias humanas que não condizem com a palavra de Deus. A maioria dos crentes foi ensinada de que o batismo no Espírito Santo ocorre quando a pessoa começa a falar em línguas. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos esclarece que a variedade de línguas, que é o ato de falar em línguas estranhas, ou a chamada linguagem dos anjos, é um dom. Assim como tantos outros dons que o Espírito Santo distribui gratuitamente entre o povo de Deus, como o dom de cura, profecia e tantos outros. O batismo do Espírito Santo ocorre quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E isso ocorre nas nossas vidas antes ou na hora da nossa conversão. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Existem pessoas defendendo a tese de que o crente perde a salvação e que existe um anjo no céu retirando e recolocando os nomes das pessoas no livro da vida. E devido a isso, muitos irmãos acordam no céu e vão dormir no inferno.
todos os dias. Isso, meus irmãos, é uma negação da onipresença do nosso Deus, que está em toda parte, em todo tempo. Ele está tanto no hoje, quanto no ontem e no amanhã, porque ele não está preso ao tempo, já que um dia para ele é como 1000 anos para nós, e 1000 anos como um dia. Ele sabe o que irá acontecer amanhã. E essa tese nega também a palavra do Deus que nos predestinou desde antes da fundação do mundo e nos adotou como filhos. É claro que isso foi apenas para os que são dele, para os filhos de Deus. 2 de Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glórias, mais uma vez, ao nosso Deus. Nunca é demais dar glórias a um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus tremendo como esse. Existem muitos crentes, inclusive estudiosos da escatologia, afirmando que Jesus voltará antes da grande tribulação para buscar a sua igreja e que nós seremos poupados da aflição. Mas a palavra de Deus nos transmite outra informação. Jesus disse, preste atenção, meus irmãos, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e então verão ver o Filho do Homem nas nuvens. Então, compreendamos bem, virá a aflição, o sol se escurecerá, e então Jesus voltará. Essa expressão, e então verão vir o Filho do Homem, nos dá uma clara noção temporal, indicando que Jesus virá após a grande tribulação, e não antes. E os que dentre nós estiverem vivos nessa época, viverão esse momento. Nós não sabemos por que Deus fará assim, mas é dessa forma como Ele diz que será. Então, nós não podemos pensar de uma forma diferente. E isso se confirma no livro de Apocalipse, com a informação de que a enorme multidão, que não se podia contar, de pessoas vestidas de branco, são os que vieram da grande tribulação. E isso se confirma também no sermão profético de Jesus, quando ele nos revela que o Pai abreviará os dias daquela grande aflição justamente por causa dos seus eleitos, ou seja, os salvos. Então, com base nesses trechos bíblicos, nessas informações, nós podemos afirmar que os salvos que estiverem vivos
nessa ocasião, passarão pela grande tribulação, mas estarão debaixo da proteção do Senhor, que decidiu abreviar aqueles dias por causa deles, por amor a eles. Mateus 13, 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Apocalipse 7, 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Louvado seja o Senhor. Que ninguém se preocupe, meus irmãos. Venha o que vier da parte de Deus. Deus cuida de nós. Deus protege e preserva os que são dele. Um dia eu fui convidado para pregar em uma congregação, mas depois fui desconvidado, quando informei que estava divorciado. A alegação foi de que a coordenação da igreja não permite a pregação por pessoas solteiras. Só que eu procuro e não encontro esse tipo de proibição na minha Bíblia. A palavra de Deus não conta detalhes das vidas pessoais dos discípulos de Jesus, mas também não indica que em suas peregrinações eles andavam com mulheres e filhos. A propósito, eu não participo em congregações que vivem na discriminação. Existem outras proibindo a entrada de pessoas pobres e de pessoas homossexuais. Isso também não é bíblico. Irmãos, Jesus não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Muito embora a sociedade aceite as práticas homossexuais, para o nosso Deus que não muda, continua a ser um pecado. Mas ocorre, meus amados, que a igreja não é o céu para receber apenas os salvos. A igreja deve sim proibir práticas homossexuais dentro da casa de Deus, mas não as pessoas homossexuais. Quando Jesus disse: ide, pregai
o Evangelho para todos, ele quis dizer para todos. Porque todos têm a oportunidade de mudar de vida e se converter. E essa é a função da Igreja do nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. A Igreja de Jesus foi criada para divulgar o Evangelho e levar as pessoas que são dele a se converter. Marcos 2:17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. É preciso, meus amados, estar atento aos enganos dissimulados e traiçoeiros. Quando recém-convertido e ainda muito fraco na fé e no conhecimento de Deus, eu participei de uma congregação e naquela época fui convidado a participar de um congresso de homens. Ora, eu compareci com uma grande expectativa. Era a primeira reunião específica de homens que eu participava. E em um determinado momento das apresentações, um dos pastores convocou todos os participantes a levantar a mão direita para realizar um pacto com Deus. Ora, eu, como todos os demais, obedeci. Então ele começou: eu faço um juramento de que nunca mais olharei para uma mulher virgem. Meus amados, eu olhei para os lados, vi que todos estavam seguindo, então segui também. E fiz esse juramento tolo, um voto absurdo. Ocorre que o pastor era casado, mas naquela reunião havia tanto homens casados como solteiros. E mesmo com relação aos casados, diante de um voto como esse, se um dia um deles vier se separar, terá que permanecer solteiro pelo resto da vida. E quanto aos solteiros, meus irmãos, esse tipo de promessa os impediria de se casar. Meus amados, nós somos o povo de Deus, a Igreja de Jesus, e não praticamos o celibato. Nós não somos a Igreja Católica. Então, quando eu saí daquela reunião, ainda muito perturbado pelo juramento, eu desviava os olhos de todas as mulheres que encontrava no caminho. Imaginem, meus irmãos, um homem solteiro sendo obrigado a olhar apenas para homens. Com certeza, essa não é a vontade de Deus, do Deus que criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. E aquilo me incomodou muito, tanto que eu, ainda caminhando pelas ruas, orei ao Senhor. E o Senhor me confortou e desfez aquele pacto, trazendo paz ao meu coração com a compreensão da verdade. Eu tinha sofrido um engano. Esse é
o típico exemplo de mau uso da palavra de Deus, porque consiste em um sofisma, pois induz as pessoas ao erro. Por ser um voto que ninguém irá cumprir, o único que se consegue é empurrar as pessoas para a condenação ou submetê-las às sanções da parte de Deus. Mas a principal condenação e principais sanções estão reservadas para os mentores de atos diabólicos como esse. Basta de enganos, meus irmãos. Basta de enganos doutrinários. Busquemos o conhecimento de Deus. Estudemos a Bíblia. Oremos sempre. E estejamos atentos à voz de Deus. Louvado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo e transmitindo apenas as verdades de Deus.